Assista esse vídeo até o final, porque o vídeo oficial vai estar no fim e você precisa ver com seus próprios olhos o que aconteceu hoje no Senado. O que Magno Malta disse foi uma verdadeira explosão política, um discurso que colocou o Supremo Tribunal Federal no centro do furacão. Ele revelou bastidores da sabatina de Alexandre de Moraes e contou que o então presidente Michel Temer pediu pessoalmente para recebê-lo. Segundo Magno, já naquela época as denúncias contra Moraes eram pesadas e envolviam suspeitas graves sobre seu comportamento. Mas o senador foi além, chamou Moraes de tirano, mentiroso e disse que o STF comete um estelionato moral contra o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, exaltou o voto do ministro Fux, dizendo que ele ressuscitou a justiça que estava sepultada. Segundo Magno Malta, esse voto foi o resgate da verdade jurídica, uma luz no meio das trevas, que expôs a falta de imparcialidade e os abusos cometidos contra os presos de 8 de janeiro. Ele afirmou que hoje o Brasil inteiro sabe quem realmente defende a Constituição e quem se esconde atrás dela. Agora pensa comigo, se o ministro do Supremo reconhece os excessos e cobra justiça, o que isso muda para você, cidadão comum? Talvez seja o início de uma virada ou o sinal de que nem tudo está perdido. Comenta aqui embaixo. Você concorda com Magno Malta? Será que o voto de Fux realmente pode mudar o jogo? E não esquece de se inscrever no canal agora, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final para ver o discurso completo, sem cortes. O que você vai ouvir lá pode mudar completamente a forma como você enxerga o STF a partir de hoje. Eu sabatinei Moraes, por pedido do Temer, que quando fui deputado federal, era o presidente da casa, o Temer me deu todas as condições para um novato, senador Girão, com apenas 4 meses de Câmara Federal. Eu recebi Alexandre de Moraes com 2 caixas Chamex dessa altura, de denúncias contra ele, contra o seu comportamento, ou não comportamento, ou falta de comportamento. Já falavam em seu comprometimento como advogado do PCC, uma série de denúncias feitas pelo PT, por alunos da USP, e comandados, capitaneados por Lidberg Faria, por Gleice Hoffmann, que eram senadores, e o senador Randolph. Eu o recebi, só não o ouvi. Recebi por educação e disse a ele: estou recebendo por educação, porque o Temer me pediu. Eu não recebo currículo de ninguém, porque quando alguém é indicado para um cargo dessa natureza, ministro de Supremo, tudo que menos conta é o currículo, porque se ele não tivesse currículo, ele não seria indicado. O que conta, senador Girão, é o que o indivíduo pensa, é como ele age, é o seu passado, muito menos a sua profundidade jurídica, mais moral ilibada, comportamento ilibado. E eu disse a ele: isso eu quero ouvir do Senhor lá no plenário. Eu estava aqui já na sabatina do juiz Fux. E eu quero ressaltar, senador Girão, que hoje é um dia em que meu coração se alegra. Dessa tribuna ninguém nunca me viu acovardado com relação ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém nunca me viu acovardado com relação a esse tirano, esse malvado, mentiroso Alexandre de Moraes. E se pegasse, senhor presidente, as notas taquigráficas de todos eles, senador Cleitinho, da sabatina de todos eles, senador Mourão, o senhor vai constatar que é um estelionato. São estelionatários. O que eles fazem hoje, na verdade, é ao contrário, completamente ao inverso, ao quadrado de tudo que eles mentiram aqui. Aqui foram conduzidos para ser guardião da Constituição, mas hoje, no voto do ministro Fux,
o Fux foi ao cemitério e desenterrou o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico estava sepultado. O Código de Processo Penal, o Código Penal estavam sepultados. Hoje é um dia feliz na vida dos estudantes de direito. Hoje o Fux resgata a dignidade do advogado, coisa que a OAB não fez. O Fux hoje traz à luz toda a arruaça feita pelos black blockers, e ele cita os black blockers, feito na esplanada dos ministérios em 2016. O senador Humberto é testemunha, porque já estava aqui nessa casa. O governador era Hollenberger. Quando eles botaram fogo em toda a esplanada, o Fux relembra e diz: não foi feito nada, e os crimes imputados são os mesmos que estão na lei e ninguém agiu. Nada diferente no dia 8, Mourão. E as pessoas do dia 8 se tornaram de forma covarde. E me lembro que aqui no dia em que eles fizeram um monumento à democracia. Que democracia que não conheceram e nunca lutaram por ela? O então presidente dessa casa, Pacheco, que se elegeu com o voto dos conservadores e se bandeou, sei lá por quê, faz um discurso e chamam essas pessoas de traidores da pátria. Traidores da pátria são vocês. Senador Davi Alcolumbre, diante da denúncia de Talhaferro, esse viciado julgamento, ele já não tinha verdade em si só, uma montagem mentirosa de narrativa, Geisel, seu presidente. Depois da denúncia de Talhaferro, o cara criou uma narrativa. O cara violou o ordenamento jurídico, achou que estava pouco, ainda criou um departamento criminoso e colocou o Talhaferro, graças a Deus, como diretor. O direito inadiável da ampla defesa ao contraditório. Em seguida, a existência de tribunais competentes e principalmente imparciais. Depois, a igualdade no acesso a todas as provas, aos próprios advogados, às defesas, aos juízes, a todo mundo. Por fim, o respeito aos direitos constitucionais sem atalhos políticos ou politiqueiros. Em seu voto histórico, do triunfo do bom senso e da justiça com J maiúsculo, o ministro Fux afirmou que foi impossível a elaboração de um voto mais consistente por causa do verdadeiro tsunami de dados que muitos advogados da defesa disseram pelos terabytes que não conseguiram identificar, não conseguiram compilar, tudo jogado em cima de última hora. Foram incluídos no processo cerca de 70 terabytes de informações que, se fossem impressos, significariam milhões de páginas, senhor presidente. Só para confundir. Só esse fato já caracteriza um claro cerceamento de defesa. De forma corajosa, o ministro decidiu acolher a preliminar da defesa e pedindo a nulidade de todos os atos. Ele reconheceu, o ministro Fux, a total falta de competência da primeira turma do STF para julgar esse processo envolvendo um ex-presidente da República, assim como os outros réus, em primeira instância, e chegando ao STF ser analisado somente pelo Pleno, jamais por uma turma de apenas 5 ministros. Então, o senhor me permite, para iluminar, vai falar, eu vou colocar aqui 30 segundos da declaração do ministro. Eram pareceres técnicos. Não eram. Não eram pareceres técnicos. Os relatórios não constituem.
consistiam em laudos periciais. Eram pareceres com recomendações, inclusive um deles que havia sido pedido pelo senador Esperidião Amin, aliado político de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, nada de questão técnica, de laudos periciais, mas sim a unidade de desígnios para continuar com os atos executórios para descredibilizar as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral e o poder judiciário. Essa é a voz do ministro que julga o Brasil. Vossa Excelência faz seu pronunciamento com a clareza e uma transparência de uma janela sem vidros para que toda a população brasileira que nos assiste, que nos ouve também e que eventualmente venham ter todas essas manifestações através dos veículos de comunicação do Brasil tenham conhecimento de uma manifestação que foi extremamente indevida, no nosso entendimento, pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, eu queria me solidarizar com o senador Esperidião Amin, repudiar essa fala irresponsável, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes contra um parlamentar. Todo mundo sabe aqui da independência do senador Esperidião Amin, um homem, como o senhor bem falou, com uma vasta experiência, né? Foi governador de Santa Catarina, teve uma passagem brilhante, não apenas no Senado, mas na Câmara dos Deputados também. Então, senador Esperidião Amin, o senhor incomodou. O senhor incomodou o todo-poderoso, que se acha todo-poderoso do Brasil, e recebeu aí essa menção histórica, sem direito à defesa. Assim como os que estão arrolados nesse dia 8 de janeiro também não tiveram, e hoje o ministro Fux escancarou para o Brasil que a ampla defesa e o contraditório foi violado. Deu uma grande aula magna de direito. Uma grande aula magna do direito, inclusive decretando aí a nulidade por essas e outras. Que na versão da tentativa de golpe, em relação à qual já mencionei que discordo, eles teriam sido, no máximo, ali uma massa de manobra, um peão de menor importância, muito inferior a de qualquer outro participante nesse esquema delitivo narrado pela Procuradoria-Geral da República. Então, que se aproveite esse julgamento no Supremo Tribunal Federal para fazer a correção necessária da dosimetria das penas dos manifestantes do 8 de janeiro, diminuindo a pena deles, quiçá unificando a dosimetria das penas do golpe, tentativa de golpe de Estado com a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque é um crime só, né? Isso já restou demonstrado nos votos do ministro Barroso, que foram vencidos no plenário, no voto do ministro André Mendonça, que foi vencido no plenário, e igualmente imagino que seja também consubstanciado nesse voto do ministro Fux, que ainda está em andamento, né? Que seja utilizada, então, essa oportunidade para, pelo menos, buscar uma correção dessa dosimetria em relação àquelas pessoas absolutamente simples e humildes que erraram, sim, no sentimento de turba, de multidão, mas que não merecem aí 2 anos de preventiva, mais de 2 anos de preventiva, e igualmente não merecem penas de 18, 17 ou 14 anos de prisão. Claro que podemos tentar corrigir tudo isso, senador Girão, aqui através da anistia nesse Congresso, mas seria muito melhor ao Supremo que aproveitasse essa oportunidade para ele mesmo fazer essa correção necessária, pelo menos ali da dosimetria, né? Que não imagino que o Supremo esteja satisfeito com a imposição de penas tão elevadas a esses indivíduos. E esse julgamento é uma oportunidade do Supremo demonstrar, não vou dizer misericórdia, mas também misericórdia, mas principalmente demonstrar justiça. Justiça para esses manifestantes e a aplicação da lei em relação a eles, com as devidas correções. Se forem para ser condenados, que sejam pelo menos apenas que sejam proporcionais à sua responsabilidade, que foi pequena nesses episódios. Imparcialidade. Ele dá uma aulazinha aqui, né? O juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória,
como também pelo necessário dever da imparcialidade. Não cabe, como foi dito aqui, não é? Não cabe ao juiz investigar ou acusar, não é? Então, o juiz tem que ser imparcial. Agora eu fico pensando aqui, a primeira turma, como ser imparcial? Como ser imparcial? O ministro Alexandre já declarou, todo mundo sabe que ele é inimigo, o Bolsonaro é inimigo número 1. O Dino foi ministro da Justiça no 8 de janeiro, que sumiu com as câmeras, com os vídeos. Também, não é? Era ministro da Justiça, foi nomeado lá para o Supremo. O ministro Zanin foi o advogado do Lula. Então, como pode ter imparcialidade dessa forma, né? Responsabilização por dano, diz aqui o ministro Fux. Um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver a prova de qualquer vínculo ou determinação direta. Como é que o Bolsonaro vai responder por algo que alguém fez, quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa, se não tem vínculo nenhum? Certeza para a condenação. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Condenar quando não há certeza. E o mais importante, humildade para absolver quando houver dúvida. E por incrível que pareça, todos nós sabemos já qual é o resultado disso. Aliás, há muito tempo. Alguém tem dúvida? Alguém tinha dúvida? O que vai acontecer, provavelmente, vai ficar lá 4-1. Mas, organização criminosa, ele diz aqui, a denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados de modo permanente, como exige o tipo de organização criminosa. Então, eles inventaram um monte de coisas para aumentar as penas e foi inventando tudo isso aí, organização criminosa, etc. Deliberação no plenário. Ele diz aqui, ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a forma de pensar sobre os fatos. E disse também sobre a banalização do foro. A prerrogativa de foro sofreu inúmeras modificações. Houve certa banalização dessa interpretação constitucional. Então foram 10 frases feitas aqui pelo ministro Fux no seu julgamento e que foi publicado no News Brasil para as pessoas entenderem um pouco, né, o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente tudo isso que a gente vinha falando já há algum tempo aqui no plenário, nas entrevistas que a gente deu sobre isso. Foi exatamente tudo isso aqui que Então, esse voto do ministro Fux lava realmente a alma, né, e comprova o que a gente vem falando, denunciando, realmente é verdadeiro.